tudo sobre a convocação à primeira de Carlo Ancelotti na seleção brasileira sem Neymar. Para completar, tem novidades sobre o mercado no Galo, as últimas do futebol brasileiro e também muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. Hora de falar sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e a grande novidade foi a ausência de Neymar. Carlo Ancelotti fez o anúncio dos 23 convocados e logo depois explicou que entrou em contato com o Neymar pela manhã, justificando para o próprio jogador a decisão de não chamá-lo para as partidas contra Equador e Paraguai. Separei o trecho em que o Ancelotti fala sobre o assunto diante da imprensa, abre aspas, nessa convocação tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar estava com uma lesão há pouco e começou a jogar agora. Ele é muito importante, sempre foi e sempre vai ser. Todos temos o objetivo de ter o Neymar pronto para a Copa do Mundo. Ou seja, o Ancelotti não abre mão do talento do jogador do Santos, mas entende que nesse momento, voltando de contusão, não seria tão apropriado convocá-lo. Eu, se fosse o Ancelotti, teria chamado, mas não vejo problema nenhum na ausência do atleta santista. Importante contar que o Rodrigo também não foi convocado. E aí a questão envolve um desgaste físico e mental. Rodrigo, que terminou a temporada no Real Madrid em baixa, algumas partidas nem sequer sendo utilizado. Chama atenção também para a presença maciça de jogadores do Flamengo. Foram 5 convocados do rubro-negro. Danilo, Alexandro, Wesley, Léo Ortiz e Gerson. O Estevão foi representante do Palmeiras, enquanto o Hugo Souza foi chamado no Corinthians. E o Corinthians divulgou a imagem a cena do Hugo recebendo a notícia, os jogadores do Corinthians num aeroporto esperando para embarcar, e aí o Hugo com o celular na mão assistindo a convocação, vários jogadores em volta dele. Quando o Hugo tem um nome revelado, ele começa a pular ao lado dos jogadores do Corinthians numa grande festa. Mereceu, tá jogando demais o goleiro corintiano. Galo, que recusou a proposta do Boca Juniors. O time argentino ofereceu 3 milhões de dólares ou 17 milhões de reais para ficar com o Fausto Vera em definitivo. O Atlético considerou a proposta baixa, até porque na temporada passada gastou ou prometeu gastar 4 milhões e meio de dólares junto ao Corinthians. O Atlético tem tido dificuldade com o pagamento dessas prestações. O Corinthians, inclusive, ameaça levar o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Dá para dizer que o Fausto Vera está fora dos planos do Atlético, a ideia é negociá-lo, mas o Galo precisa de uma oferta melhor para que o negócio acabe saindo. Na atual temporada, o Fausto Vera soma 14 jogos e apenas 1 gol marcado. Ele também disputou outras 27 partidas e 2 gols na temporada passada, essa temporada de estreia com a camisa atleticana. E aí, constatar a queda vertiginosa dos valores, né? Quando o Corinthians compra o Fausto Vera do Argentino Júnior, paga 6 milhões de euros. Ele é vendido para o Galo por 4 milhões e meio de euros e agora o Boca Juniors quer pagar 3 milhões de dólares. Por qual valor você acha justo negociar o Fausto Vera, com a lembrança de que o Galo precisa urgentemente de dinheiro, além de diminuir sua folha salarial? Nicola, o que você acha do trabalho do Cuca até aqui? Na minha opinião, bem ruim. Sem variação de jogo e sempre colocando a culpa na falta de peças. A variação tática é paupérrima. Eu concordo com você. O Campeonato Mineiro foi bem bom, muito acima das expectativas, mas quando ele precisa encontrar soluções, o recado é sempre o mesmo. Olha, estou precisando de reforços e tal. E tem muito time que, de fato, não consegue, que faz bem com muito menos. Boa noite, Nicola. Alguma informação de zagueiro e atacante no Galo? IR Mina era um alvo, está descartado, ele renovou o contrato com o Cagliari, 3 temporadas, tá? Em relação a atacante, cara, o que eu tenho mais ouvido são volantes, né? Dá para descartar Thiago Mendes, dá para descartar William Arão, dá para descartar Jair. Os 2 nomes que agradam ao Cuca entre esses que têm sido especulados são o Matheus Fernandes e também do Pituca, mas tanto o Matheus Fernandes quanto o Pituca ainda não foram aprovados pelo Siga. O Airon Alves, o Jean Marcelo, o Diego Pedrosa, está perguntando sobre o Piton no Galo. Não, Diegão, o Piton, se sair do Vasco, vai sair para uma negociação grande. O Wesley Júnior quer saber se o Galo recusou a proposta do Fausto Vera, no Fausto Vera. Informação da Band, de BH, é que a proposta do Boca foi de 3 milhões de dólares. O problema é que o Galo contratou o Fausto Vera por 4 milhões e meio de euros. Isso significa que
o Atlético perderia mais ou menos 50% daquilo que havia prometido investir. Suzy Darley, quero saber do time do Galo. Fiquei sabendo que o Roger Guedes pode chegar. E o anúncio que o Di Maria poderia pintar no Galo. Vamos lá, Suzy. Há enormes problemas financeiros no Atlético, muito grandes, muito grandes. E especialmente os 2 jogadores que você citou são bastante caros. O Guedes ganha hoje 5 milhões de reais por mês no Al Rayyan. Outro dia, uma das pessoas que trabalham com o Guedes me disse que não era para descartar o Guedes no Brasil a partir de julho, embora essa mesma pessoa tenha afirmado que o negócio é muito difícil. Sobre o Di Maria, ao contrário do Guedes, fica livre no mercado. Ele não vai continuar no Benfica porque brigou com o técnico, o Bruno Lage, e não vai jogar no Rosário Central, que é o seu clube do coração, porque narcotraficantes já afirmaram que se ele voltasse para a Argentina, matariam um dos familiares dele. Mas a partir daí, acho que dá para sonhar com o Di Maria no Brasil. Embora, se eu tivesse que palpitar, eu imaginaria ele jogando nos Estados Unidos. O Leonardo Moura. Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade de reforços para o Galo? Tá difícil assistir ao time. Estão falando da volta do Jair. Leonardo, vamos lá. Sobre Jair e Pituca. O Jair não será contratado, tá? E o não ao Jair veio do Cuca. O Cuca entende que o Jair não tem a velocidade e a intensidade que ele busca para um volante. Sobre o Pituca, esse sim agrada ao técnico do Galo. Pituca e o Matheus Fernandes são 2 volantes que agradam, são 2 volantes pedidos pelo Cuca, mas aí o efeito é o contrário. Quem não está decidido em relação a esses 2 jogadores é a diretoria do Atlético e o pessoal do SIGA. O SIGA, que é o Centro de Informação do Atlético, tem quase sempre contrariado o Cuca. E na dividida, em geral, os dirigentes, os acionistas do Atlético têm ficado com a opinião do pessoal do SIGA, tá? O Arthur pedindo reforços no Galo. Alguns nomes já dá para a gente descartar, né? O Mina acabou fechando a renovação de contrato no Cagliari. O Thiago Mendes foi descartado pelo técnico Cuca. Quem mais que especularam no Atlético, cara? Tem muita coisa que não tá rolando, tá? Quem que o Galo tá afim, cara, que tem negociação. O negócio com o Guilherme Melo, o Guilherme tá jogando, inclusive, né? Então já completou o 7º jogo. Acho que é por aí, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu conto para vocês na hora, beleza? E o Atlético tem uma decisão pela frente na próxima quinta-feira, definindo o primeiro colocado do grupo. O Cienciano vem de goleada, o Galo vem de um empate com o Corinthians. E aí, Edu? É um jogo decisivo, que o Cuca, mais uma vez, vai ter que mandar a campo o que ele tem de melhor. O Cuca falou a respeito disso na coletiva, né, de não poder mesclar. Eu acho que há responsabilidade do Cuca. O Cuca, em determinado momento, ele poderia ter mesclado e optou por não fazê-lo. Por exemplo, aquele jogo no Mineirão contra o Iquique. Não tinha necessidade de meter o time principal naquela partida, né? E muitos jogadores da equipe principal tiveram em campo. Jogaram. Então, o Cuca também tem a parcela de responsabilidade nesse número exagerado de jogos seguidos em sequência que os principais jogadores do Atlético